Aurélia de Sousa nasceu na década de 60 do século XIX e foi uma das últimas pintoras enquadradas no movimento do naturalismo. A geração de Aurélia de Sousa formou-se nas duas academias de belas artes, a do Porto e a de Lisboa. Em 1893, iniciou os seus estudos académicos no Porto, no curso de desenho histórico, sendo uma das raras artistas femininas de então a prosseguir para a pintura histórica, sob a orientação de Marques de Oliveira. Não chegou a concluir esta formação, pois decidiu partir para Paris, onde integrou a Academia Julian. Tal como a maioria dos artistas que queriam seguir uma carreira, partiram depois para Paris. Uns com bolsa do Estado, outros por iniciativa própria. A sua estadia em Paris fazia-se ou no quadro da Escola de Belas Artes, quando faziam um exame à Escola de Belas Artes, à Academia, e entravam, ou no quadro dos ateliês privados de pintores conhecidos, como o Benjamin Constant e no ateliê Julian, que quase todos os pintores portugueses frequentaram, nesse período e ainda em períodos posteriores. Esta geração tem como géneros fundamentais a paisagem, que é talvez o género que se emancipa realmente ao longo do século XIX, pelo menos a segunda metade. Para lá da paisagem, o retrato é outro dos géneros cultivados e depois alguma pintura de história e de religião que era feita no contexto oficial. A Quinta da China, a casa onde Aurélia de Sousa viveu, foi uma fonte de inspiração para muitas das suas obras. Situada numa das curvas do Rio Douro, tem uma exposição solar privilegiada que realça o colorido da vegetação e da paisagem envolvente. O interesse na captação dos efeitos de luz sobre a matéria é visível nas várias perspectivas sobre o rio, feitas a diferentes horas do dia ou em diferentes épocas do ano. Muitas das perspectivas que se apreciam ainda hoje na Quinta da China reconhecem-se em variadas obras da pintora. A sua fonte de inspiração provinha quer dos espaços externos da casa, dos jardins, das flores que tinha gosto em cultivar, das fontes e taças de água, quer das paisagens que circundam a quinta em que o Rio Douro se impõe. O interior da casa foi também muitas vezes representado, mas desta vez como palco das vivências familiares. Aurélia de Sousa tem uma certa profundidade psicológica que nela foi muito relacionada com o famoso autorretrato que pertence à coleção dos Açores Reis, e esse tipo de abordagem à pintura demarca um pouco de outros artistas naturalistas muito mais preocupados com o registro pitoresco do cotidiano e, portanto, nos quais o olhar à realidade literal era mais importante do que propriamente a tal profundidade psicológica. Aurélia usava diversos suportes de pintura, telas comuns, pequenas placas de madeira, cartões adquiridos em lojas de belas artes e outros, provavelmente aproveitados de outros fins. A facilidade com que se transportavam esses cartões, a sua leveza e reduzidas dimensões, tornavam-nos ideais para serem usados no exterior. É disso exemplo a pintura balaustrada da Quinta da China, que representa uma das balaustradas que circunda o jardim e foi executada sobre cartão. A preparação terá sido aplicada pela própria artista, dadas as irregularidades evidentes na espessura e extensão desta camada. Aurélia de Sousa mostrava uma clara preferência por preparações brancas, sendo raras as exceções. Esta base preparatória seria a mais adequada para fazer refletir a luz e realçar algumas das cores vibrantes que a pintora usava. Os materiais tinham como base o branco de chumbo, havendo casos em que se adicionava carbonato de cálcio ou branco de zinco, o que permitia diminuir os custos de produção. Como aglutinante, era usado sobretudo o óleo de linho. Na paleta da artista encontram-se pigmentos tradicionais como o branco de chumbo, o vermelhão, a terra verde e os ocres, mas também novos pigmentos sintéticos então em voga. É disso exemplo o verde esmeralda, que veio ampliar o leque de opções de que os pintores dispunham até então, muitas vezes limitados à mistura de azul e amarelo para a obtenção de um tom de verde mais vivo. Este pigmento tinha arsénio na composição, o que tornava perigosa a sua utilização e o levou a ser conhecido como verde venenoso. Surgiram também no século XIX os pigmentos à base de crómio, do qual resultaram novos tons de verde, opacos e transparentes, assim como amarelos, laranjas e vermelhos. A artista usou-os em pinturas como Arainho e Tarde no Campo. A atividade da Aurélia de Sousa circunscreveu-se bastante ao Porto e está ligada a espaços como o Salão Passos Manuel, a Misericórdia, o Ateneu Comercial e a Sociedade Portuense de Belas Artes, o que levou a que a maior parte das suas obras tenha ficado em coleções do norte do país.